toda semana a gente terá um presbítero aqui sendo entrevistado, seja ao vivo ou mesmo por gravação, né? Dependendo aí da disponibilidade de cada presbítero, para falar sobre a vida ministerial de cada presbítero. E o nosso convidado de hoje, eu já quero agradecer a presença, a participação, é o nosso querido presbítero Valdinei Rodrigues, ele que é dirigente atualmente na congregação do bairro Gil Bastos. E eu já cumprimento ele com a paz do Senhor. Tudo bom, presbítero? Tudo bem, paz do Senhor, irmão Samuel. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Amizade FM. É um prazer estar aqui para aprendermos, né, e falarmos aqui e ensinar o que o também. Senhor tem feito conosco. Amém. Eu deixo à vontade de você cumprimentar também suas ovelhinhas lá do Gil Bastos, tá bom? Fique à vontade. Pronto. Quero aqui cumprimentar todos os irmãos ali da congregação em Gil Bastos, ali, que estamos na responsabilidade, pela graça do Senhor, né, pela sua misericórdia, e também a todos os ouvintes da Amizade FM e os irmãos em Cristo aqui da Assembleia de Deus Tempo Central do campo de Irauçuba. Então vamos começar. Presbítero Valdinei, você nasceu na fé? Ele nasceu em berço evangélico? Sim, sim. O que Tive esse privilégio, né? Deus tem sido bom conosco e a gente realmente nós nascemos na fé. Nasceram na fé ali com o pastor Valdeci, nosso querido pastor Valdeci. Presbítero Valdinei, o que foi que lhe levou até essa vontade, esse gosto pelo ministério, pelo trabalho, para estar ali fazendo a obra do Senhor? A gente sabe que o trabalho de Deus nunca é vão, mas Deus nunca chama ninguém desocupado, Ele sempre chama alguém que está ocupado. O que é que chamou a sua atenção no trabalho, na obra? Na verdade, irmão Samuel, é assim, como nós nascemos na fé, o nosso exemplo é a nossa família, certo? Meu pai tem sido um grande exemplo de homem de Deus e a gente acompanha a intimidade que ele tem com o Senhor, certo? Mas, para ser sincero, em relação ao ministério, eu nunca tive a pretensão ministerial, né? Eu sempre respeitei e sempre honrei demais. Eu procuro honrar, né, o ministério, a igreja, né, e obedecer a Deus. Na verdade, na minha situação, é mais uma questão de obediência, né? Não é questão de pretensão. Eu não tive essa pretensão, até porque, assim, eu nasci em berço cristão, e quando o papai foi para o campo, nós fomos para um lugar muito difícil. O começo foi bastante difícil. Naquela época, em relação a preconceito, era uma coisa absurda, né? Não era uma coisa assim, é porque eu não gosto, não. Era uma coisa que as pessoas olhavam para você e queriam lhe expulsar do lugar. Parecia que a cruz era mais pesada, não era? Com certeza. Ou seja, na escola a gente sofria demais. Por exemplo, lá quando nós fomos para Alcântara, dentro da cidade não tinha nenhum cristão assim, evangélico, né? Não tinha nenhum servo de Deus evangélico aqui, tanto do Tempo Central quanto de qualquer outra denominação, não tinha. Os crentes que tinham ali eram tudo pessoas espalhadas por todo o município, mas um em cada localidade. Então a gente teve essa dificuldade. Então, devido a isso, eu sempre tive um certo receio de ingressar no ministério, mas tinha a responsabilidade de fazer o trabalho do Senhor, né, e procurar ser exemplo de alguma forma. Ingressou, certo? E deu certo. Presbítero Valdinei, você considera que todos esses percalços que aconteceram, todas essas dificuldades, lhe moldaram para que hoje você seja quem você é e tenha mais sabedoria para que possa conduzir o rebanho do Senhor, seja em congregações, seja em departamentos? Com certeza, com certeza. Até porque eu sempre fui muito de observar. Eu gosto mais de observar do que falar. Eu não sou muito de falar, eu sou de ouvir. A gente aprende mais. Eu gosto de ouvir, Gosto de ouvir até porque quando você fala, você fica escravo das suas palavras, certo? Então, com isso a gente tem uma certa cautela. E a experiência de vida, para mim, é algo muito importante. E assim como Paulo orientou a Timóteo, que devemos sempre procurar ouvir o conselho dos anciões, né? Então eu sou mais ligado a isso. Eu procuro sempre ouvir o conselho dos anciãos, procuro observar como é a conduta de vida de quem está ao meu redor, dos irmãos que estão, a nossa responsabilidade, né?
e procurar observar principalmente a minha, se de alguma forma não estou trazendo algum escândalo ou trazendo algo que venha trazer vergonha ao Evangelho. Como tem um ditado que diz que quando a gente anda, quando a gente tá, principalmente tá ali em algum cargo do ministério, a gente anda sobre ovos, né, presbítero Valdinei? Tem que andar com todo cuidado. Presbítero Valdinei, com quantos anos você começou o seu primeiro trabalho na igreja, na obra do Senhor, aquele primeiro trabalho ali de condução, de liderança? 97. Já na adolescência? Quando o pai foi para o campo, em 97, dezembro de 97, a gente já começou, ele já orientou nós, né? Quando a gente foi para o campo, ele já orientou o que deveríamos fazer, como deveríamos nos portar, e falou também das dificuldades. Eu tinha 12 anos, mais ou menos, e com isso, quando foi de 13 para 14 anos, já entrei para o quadro auxiliar do trabalho. Trabalhando em que aspecto? É liderança de juventude, de criança? Não, inicialmente foi na parte do som da igreja. Sonoplastia. Sonoplastia. Eu sempre cuidei da parte do som, me dediquei muito a isso, né? E com isso, depois foi a questão de entrar com a juventude, acompanhar os jovens que iam se convertendo e para dar discipulado junto com o papai e com os irmãos que tinham lá. E com isso, em 99, na verdade, a gente foi chamado ao quadro de auxiliar de trabalho. Então já fazem aí 23 anos, né? 23 anos ali oficialmente na obra. Presbítero Valdinei, durante toda a sua carreira ministerial até hoje, você poderia falar um pouco mais, você falou aí na questão de auxiliar, mais sobre os trabalhos que você liderou, além, é claro, da sonoplastia da igreja, questão de juventude. Sei que você também já liderou e lidera ainda hoje congregação, não é isso? Foi, na verdade, assim. Foi só em Irauçuba? Não, já tive liderando congregação em Alcântaras, com 15 anos. 15 anos. É o desafio, né? Em 2000, por aí, 2000, 2001, quando a gente foi abrir uma congregação ali nas Flores. É o desafio, né, presbítero? Ainda mais porque na época a gente era uma condição muito aquém da que a gente tem hoje. E o transporte da gente era o que? Era uma bicicleta, né? Não tinha moto, não tinha carro nem nada. E ou era a pé ou de bicicleta, né? De moto a gente ia quando os irmãos levavam a gente. Interessante que às vezes há quem aplauda o momento, mas tem até um louvor que fala sobre isso, mas não vê a história, né? Da pessoa, presbítero. Então a pessoa às vezes passa por tanto percalço, às vezes a pessoa vê ali, tá na vitrine, tá ali no auge, mas o que a pessoa passou, né? Realmente é incrível isso aí. São frutos, né? De um plantio sadio. Quantos anos no quadro de auxiliar? Eu fiquei como auxiliar de 99 até 2005. 2005, em julho de 2005, eu fui para o diaconato. Quantos anos no diaconato? Diaconato foi assim. Na verdade, quando eu estive no diaconato, até 2005 eu congregava com o papai, ainda. Em 2006 eu mudei para Massapê e já congreguei com outros pastores. Né? No caso, em 2006 já fui congregar com o pastor José Guilherme, saiu, aí comecei a congregar com o pastor Dedé. Trabalhos no diaconato, você fez que tipo de trabalho? Dirigiu congregação também? Inicialmente não. Quando eu estava no diaconato, eu já estava na parte da secretaria da igreja. Fiquei na parte da secretaria da igreja e tesouraria, mais secretaria mesmo, e auxiliando o pastor, sempre que ele precisava. Quando foi em 2008, por aí, 2009, o pastor Dedé pediu me assumir a congregação. Eu não fui porque eu estava trabalhando em 2 municípios, trabalhava em 2 municípios. Ficava inviável, né? Era. Mas mesmo assim eu auxiliava ele nesses setores e continuava na secretaria da igreja. Aí em 2009 ainda, a gente foi fazer trabalho de implantes de igreja, né, junto com os irmãos lá. Quando foi em 2012 para 2013, teve a mudança de pastor. E na época do pastor Mourão, em Massapê, eu fui para o presbitério, 2013. 2013. Isso. Então faz aí 9 anos, né? Mais ou menos. Mais ou menos 9 anos.
hoje o presbitério, ele é ali aqueles, a gente deduz e tem, é claro, a condição de pessoas que são aí mais maduras e que tem aí um grau de instrução, um grau de sabedoria maior. O que é que você tem a deixar para aquelas pessoas, aqueles irmãos, né, que estão entrando agora, presbítero, no ministério, né, aqueles irmãos que têm aquela vontade de fazer o trabalho, né? O pastor Valdeci, ele tem um dizer que ele só chama aqueles que já estão auxiliando. Os que são chamados a auxiliar é os que fazem trabalho de auxiliar sem ter sido oficializado. Ele já chama porque já estão fazendo. Os que são chamados ao diaconato é os que fazem trabalho de diácono sendo auxiliar. E assim sucessivamente. Um conselho que você deixa aos jovens, aos jovens senhores também, que entraram no ministério, que estão entrando aí no corpo ministerial da igreja. Qual é o conselho que você deixa para que cresçam também no ministério e que tenha essa disponibilidade de trabalhar na obra do Senhor? Irmão Samuel, assim, a palavra de Deus nos ensina que a gente deve procurar ser simples, né? Uhum. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, 16, diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. O que quer dizer isso? O Pedro estava ali na posição melhor do que muitos outros para compreender, ser humilde. Uhum. E com isso, ele era, por ter nascido em uma família simples e pobre de pescadores, foi através da palavra de Cristo que ele encontrou a Deus, né? Encontrou a salvação. E pelas convenções da época, ele pudesse ser considerado ignorante, porque muitas pessoas confundem Sim. a questão da sabedoria com a questão do conhecimento. Com a letra, né? Com a letra. Então, o que acontece? Se você não buscar considerar o outro maior que você, não procurar servir, porque o objetivo de estarmos falando da palavra de Deus e buscando a palavra de Deus não é de ser servido, é de servir ao outro, né? Porque nós somos servos do Senhor. Então, a ideia principal do Evangelho, que nos vem falar da salvação, ele é de servir. Você deve servir ao outro, né? O próprio Cristo, ele tomando forma de homem, negando-se a si mesmo como Deus, que ele poderia muito bem não ter feito isso, não haveria problema nenhum. Não tomou por usurpação, a Bíblia diz, né? Exatamente. Ele poderia muito bem ter continuado e não ter se negado a si mesmo. Para quê? Ele não tinha necessidade de fazer isso. Mas por que Cristo fez? Para demonstrar que ele, sendo Deus, ele foi capaz de se humilhar como forma de homem, de sofrer por aqueles que muitas vezes o rejeitam. Verdade. Então, às vezes, as pessoas querem galgar posições no ministério, mas não querem ser criticados, não querem aceitar poucas críticas, ou então querem ser considerados melhores do que os outros, o que na verdade ele pode ser considerado, não melhor, mas pode ser considerado uma pessoa mais experiente. É diferente de ser melhor, entendeu? O experiente, ele tem que ter a noção de que ele vai aguentar mais pancadas, Sim. de que ele vai ter que ouvir situações que às vezes ele tem que calar a boca para não ter uma situação pior. E aqueles que galgam posições melhores no ministério, né? Como diz a palavra de Deus, assim, se alguém deseja ser bispo, né, o episcopado, excelente obra deseja. Mas quando Paulo vai falar isso ao Timóteo, ele quer dizer o quê? Essa é uma obra interessante, é importante, mas como está na sua vida? Como vai estar o seu pensamento? Então, por isso que no ministério você tem que, para galgar posições, né, de auxiliar, diácono, presbitério, você tem que primeiro servir como auxiliar, né? Demonstrar interesse pela obra, amor pela obra, porque o auxiliar, ele demonstra primeiro amor. Verdade. Pela obra de Deus. O que muitas pessoas às vezes pensam que
estar numa posição melhor na igreja é para ser visto. E aí é onde está a confusão. Verdade. É diferente do meio secular. O meio secular, aquele que é mais visto, tem maiores posições, ele tem a situação de poder comandar as outras pessoas, né? E na igreja não, você está em uma posição melhor, você não é que você comande, você está servindo. Toda ação sua tem que ser pensada não só uma vez, tem que ser pensada por 3, né? Por você, por aquele que você está servindo e por aquele a quem você serve principal, que é o Senhor nosso Deus. Desse jeito. Entendeu? Meu querido, eu lhe deixo agora à vontade para suas considerações finais, agradecer desde já a sua disponibilidade e fique à vontade para mais algo que o senhor tem a acrescentar, para suas considerações finais, fica aqui à disposição. Dizer que nós estamos à disposição também da congregação a qual você dirige, também, que é da nossa Igreja Assembleia de Deus, para o que for necessário, né, no que diz respeito àquilo que a gente faz na obra do Senhor aqui Deus e o nosso pastor nos confiou, que é o trabalho de divulgação. À vontade, irmão Dinei. Irmão Samuel, primeiro eu quero agradecer pelo convite, certo? Eu não sou, como eu já falei, não sou muito de falar, não gosto, eu prefiro ouvir, mas quando me é dada a oportunidade para falar, eu gosto de pesar as palavras, mas eu sou muito grato a Deus por estar onde a gente está, porque não é mérito nosso, na verdade não é mérito, eu não tenho mérito nenhum em estar nesta situação, nesta posição. Pelo contrário, se fosse de minha vontade própria, apesar de que isso é um erro meu, porque como a palavra diz, aquele que deseja episcopado, excelente obra deseja, se fosse por minha vontade, como ser humano, eu nem desejaria estar, porque eu sei quanto é cobrado. Já sofremos isso na pele e ainda sofremos hoje. Sim, sim. Né? Não como antigamente, mas a gente sofre. E no meio cristão, a gente servir, por mais que tenha, em algumas situações, algo doloroso, mas tem também as virtudes, as vantagens. Quais são? É o gozo no Senhor. É o prazer de estar fazendo a obra de Deus. É o prazer de você, de repente, saber que foi alguém que abençoou outras pessoas. Verdade. Né? De saber que você pode trazer uma palavra que vai trazer vida a alguém. Às vezes a pessoa está numa situação tão difícil e você vai e traz a palavra de Deus, porque a palavra ela vivifica e a palavra ela traz vida, a palavra ela transforma o ser humano. E só a palavra de Deus pode fazer isso, né? Então você, como sendo portador da palavra de Deus, é um grande privilégio, uma grande honra. E como não somos merecedores, nós devemos sempre ser gratos a Deus por isso. Apenas isso.